Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos dar uma olhada na análise de componentes principais. Bora lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade, tá? Dessa vez vamos falar aqui sobre análise de componentes principais, tá bom? Que é uma técnica muito utilizada aí para reduzir o número de dimensões, tá? Num conjunto de dados, de maneira que você possa mais facilmente fazer as suas análises, tá? Simplificar as análises aí. E muito utilizada também, tá? Nos estudos de Big Data, Machine Learning, tá bom? Eu vou mostrar aqui, né, um modelo mais simplificado, utilizando o Minitab mesmo, tá bom? E a ideia é mostrar, né, um overview, né, da utilidade dessa ferramenta, tá bom? De maneira que você possa fazer uso dela aí, tá? Não vou entrar aqui nos pormenores matemáticos aqui, né? Existe uma certa dificuldade matemática, tá bom? Por trás aí de como o software faz esses cálculos, mas é perfeitamente entendível aqui, de maneira um pouco mais superficial. Se você desejar se aprofundar, você pode procurar aí outros recursos aí, tá? Para que você possa entender como o computador faz aí todas as análises, tá? Envolvendo autovetores, autovalores e tudo mais, tá bom? Bom, eu vou chavear aqui para a tela então, né? Então imagina o seguinte, tá? Vou começar já com um estudo de caso aqui, tá? Em que você tem, tá? Estou mostrando aqui na tela a planilha, tá? Esses dados, o link para esses dados tem na descrição do vídeo, tá bom? Então imagina que você trabalha, né, em um determinado banco, por exemplo, tá? E você quer simplificar o método, tá, de análise de crédito, ou seja, a maneira com que você avalia se as pessoas são elegíveis para receber, né, um empréstimo, por exemplo, do banco, tá? E como as propriedades, né, as características de cada aplicante aí para receber, né, o empréstimo é analisado, tá? Então existe uma série de fatores, tá, que são utilizados para avaliar se a pessoa, entre aspas, vai ser um bom pagador aí, né? Então a primeira delas, né, na coluna C1 aqui, ó, nós temos a renda anual, tá, que a pessoa tem, qual o grau de instrução, por exemplo, tá, em anos de estudo aqui, tá? Então, por exemplo, essa primeira pessoa estudou 16 anos, depois 18, 20, tá? A terceira variável aqui, idade, tá? É a idade em anos da pessoa também, tá? Da pessoa que está requerendo aí o empréstimo no banco, tá? Aqui, né, o tempo, né, em que ela reside na casa própria, tá? Em anos também. Quantos anos ou quanto tempo ela está no emprego atual, tá? Qual o valor que ela possui de reserva em poupança, tá? E qual é o valor que ela possui de dívidas atualmente, tá? E aqui a última coluna, quantos cartões de crédito essa pessoa faz uso, né? Utiliza. Então, baseado nessas variáveis aqui, tá? Tipicamente esse banco aqui faz uma análise de crédito, tá? E checa se a pessoa é elegível para receber o empréstimo, né? Ou o crédito aí ou não, tá? Nota que para você criar um modelo linear, uma regressão logística, tá? Acaba se tornando um pouco dificultoso porque as variáveis não estão na mesma escala. Aqui eu estou medindo em reais, aqui eu estou medindo em anos, né? Aqui eu estou medindo em quantidade, tá? Então existe uma certa dificuldade, tá? E é mandatório, tá, ter essas informações. Porém, existe uma maneira, tá, de tornar essa quantidade de variáveis um pouco mais simplificada, tá? Simplificar os componentes que influenciam na análise de crédito, tá? E a maneira com que se faz isso é a análise de componentes principais. Ela vai checar todos esses oito componentes aqui e atribuir a cada um deles um peso diferente, tá? De maneira que você possa fazer, né, um score de crédito para essas pessoas baseado no que a gente chama de componentes principais, tá? Ou scores aí, tá bom? Então, para você fazer essa análise aqui no Minitab, ó, você utiliza esse menu aqui, Stat, tá? Análise multivariada ou só multivariada aqui, e depois tem a opção aqui, ó, componentes principais, tá? Então aqui você vai escolher, né, quais são as variáveis que você quer fazer a análise, tá? Então escolhe a coluna 1 até a coluna 8, tá? E seleciona, tá bom?
Aqui, número de componentes para calcular, tipicamente, tá? Os estudos de componentes principais utilizam dois componentes principais só, tá? Eu vou deixar em branco, tá? Porque o limite máximo de componentes principais é o número de variáveis que está sendo injetada aqui para análise, tá? Então, se eu tenho 8 variáveis aqui, eu vou ter 8 componentes principais aí, tá? O tipo de matriz tá, utilizada, você tem duas opções, tá? A matriz de correlação e a matriz de covariância. Tá? A matriz de correlação é utilizada nos casos em que os dados não estão na mesma escala. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho escalas diferentes, né? Em reais, em anos, em quantidade. Tá? Então, você pode utilizar essa matriz de correlação, os dados vão ser normalizados para você. Você não vai precisar fazer a normalização, a centralização dos dados aí. Tá? A matriz de covariância é mais utilizada quando você já tem os dados normalizados, tá? Como isso dá um certo trabalho aqui, vou pular essa etapa, vou utilizar direto já a matriz de correlação, tá? E você tem a opção aqui, ó, nesse botão de gráficos, tá? De mostrar alguns gráficos relacionados a essa análise de agrupamento aí, ou de componentes principais, vamos chamar assim, tá? Então, o primeiro deles é o scree-plot, tá? Eu vou pedir para ele fazer. O gráfico de scores para os dois primeiros componentes e o gráfico de carga fatorial para os dois primeiros componentes, tá? Há também a opção de plotar aqui um gráfico duplo, tá? Para os dois primeiros componentes principais, tá? Eu vou colocar também. E o gráfico de outlier aqui, que eu não vou fazer por enquanto, só para, à medida que a gente se aprofundar aqui no tema, tá? A gente vai explorar um pouco mais esses detalhes aqui, tá bom? Vou dar um OK e vou dar um OK novamente e o Minitab vai fazer, né, as análises aqui nesses dados e vai gerar tanto a matriz, né, de autovalores e autovetores aí, tá? É uma técnica chamada de autoanálise, tá bom? Então, mais futuramente pretendo colocar outros vídeos aqui aprofundando nesse tema aí, tá bom? E aqui, né, como sempre, ó, o Minitab colocou na janela de saída aqui, né, a análise, né, referente a todas essas 8 variáveis, tá? E quais são os pesos de cada uma delas, tá? Então, a primeira etapa aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, tá? A primeira etapa mostra aqui, ó, a autoanálise, né, dos autovalores de autovetores, tá? Em inglês se chama eigenvalues e eigenvectors, tá? E aqui você tem o autovalor referente ao componente principal 1, tá? E assim sucessivamente. O autovalor do componente principal 2 é esse aqui, do componente principal 3. Nota que ele vai decaindo, tá? Porque o Minitab tenta utilizar os pesos ou fatores aqui para cada uma dessas 8 variáveis, de maneira que ele maximize a variação explicada por cada grupo de variáveis aí, tá? Então ele checa com que peso, né, ou fator, né, essa variável renda proporciona maior explicação, tá, de variância junto com as demais aqui, tá? Eu vou voltar para essa tabela já já. Então tem aqui o alto valor, tá, que é o score, é o quão potente esse componente principal é para explicar, né, os dados, tá, utilizando as 8 variáveis aí que a gente falou. A proporção de variância explicada por esse componente principal é de 0,443. Tá? Isso significa que essas variáveis aqui, tá, multiplicadas por esses fatores aqui, tá, explicam 44,3% aí de toda a variação observada nesse conjunto de dados. Tá? E aqui embaixo, ó, tem acumulado, tá? Porque muitas vezes, né, o que você está tentando fazer aqui é reduzir o número de 8 variáveis para um número menor. Tá? Então, na verdade, você vai criar combinações dessas variáveis aí para tentar explicar e criar um modelo que explica aí um percentual relativo aí de toda a variação. Então, nota que à medida que eu acumulo aqui embaixo quanta variação esses componentes principais explicam, tá? Então, nota que quando eu coloco junto aqui o segundo componente, né, principal, o PC2 aqui, ou CP2 que ele chama, né? A proporção explicada por esse componente isoladamente é 0,26. Somando com o do primeiro, que é 0,443 aí, tá? Eu chego no valor de 71, que é 71% aqui de toda a variância, tá, explicada por duas variáveis ou dois componentes principais aí
que nada mais é do que uma combinação de outros fatores aí, tá? Então, à medida que eu avanço, ó, aqui eu já começo a ter 84,1%, 90,7%, tá? Então, nota que ele vai deixando de crescer até que o máximo atingido aqui de 100%, né? Com os 8 componentes principais aí, tá? Mas utilizando 8 componentes principais, eu estou utilizando o mesmo número de variáveis aqui do conjunto de dados que eu estou utilizando para criar. Então, isso não é interessante. Então, vamos colocar um ponto de corte aqui, por exemplo, em 84, 85% aqui. Então, eu conseguiria explicar, tá? E fazer essa análise de crédito aí, por exemplo, tá? Utilizando essas três componentes principais aqui, tá? E aqui, tá? São os autovetores, tá? O que são autovetores, tá? Os autovetores nada mais são que os coeficientes de cada uma dessas variáveis aqui numa equação linear, tá? Eu vou colocar aí na tela para você entender o que significam esses autovetores aí quando falando aqui das variáveis, tá bom? Então nada mais é do que uma equação linear, né, do tipo renda vezes 0,314 mais grau de instrução vezes 0,237 mais idade vezes 0,484 e assim sucessivamente, tá? Isso forma o componente principal, tá? O componente secundário, né, ou o componente 2 aqui, é a mesma coisa com esses coeficientes aqui aplicados em seus fatores, tá? Então, essa carga de coeficientes aqui, né, ou carga fatorial que a gente chama, é a que ajuda a explicar, né, acumuladamente, esses 85% aqui que a gente colocou como meta, tá? Então, 85% de acuracidade, vamos chamar assim, nos dados, utilizando esse modelo aqui para fazer análise de crédito aí, tá? E aqui, né, eu vou maximizar na tela agora, tá? O gráfico Scriplot, tá? Que nada mais é do que o alto valor, tá? É o score de 3,54 que eu acabei de mostrar para vocês aí, do componente principal 1, tá? É como se fosse um Pareto aqui, né? À medida que ele vai decrescendo, ó, nota que o poder, né, o valor, o alto valor dele vai diminuindo, tá? Para explicar a variância, tá? Então nota que a partir do componente número 3 aqui, passa a ficar praticamente reto aqui, né? Então, onde está a maior explicação aí, né? Os três componentes principais explicam a maior parte aí de toda a variação, ó, que são esses três aqui, tá? O componente principal 1, 2 e 3, tá? Que se acumulados aí vão dar um valor de aproximadamente 0,84 ou quase 85%, tá? Então, esse é o Scriplot, tá bom? Aqui, né, existe um gráfico de scores de renda para cada um dos valores, tá? Normalizados e centralizados em torno de 0. Tá? Então, cada um dos 30 leituras aí presentes no conjunto de dados estão plotados aqui, tá? E aí, né, como está em dois eixos, ó, nota que aqui está o primeiro componente, né, ou componente principal 1, e nesse eixo aqui, o segundo componente ou componente secundário, tá? E essa distância que ele está aqui do eixo 0, nada mais é do que o seu autovetor, tá? O ponto aqui representa o autovetor, né? Que é uma medida em x e em y da carga fatorial que ele tem no eixo x, representando o primeiro componente, e no eixo y, representando o segundo componente, tá? E como eles se espalham aí em torno de 0, tá? Isso aqui é muitas vezes utilizado, tá, em análises mais detalhadas aí de componentes principais para você checar outliers, tá? Nota que tem um ponto aqui, ó, tá? Está fugindo completamente da nuvem de dados aí, tá bom? Então, se você tentar traçar uma linha de regressão aí, ele é um outlier, tá? Então, é para isso que serve esse gráfico de scores de renda aqui, tá? Esse outro gráfico aqui, tá? Que vamos maximizar na tela, é o gráfico de carga fatorial, ou seja, como cada uma das variáveis se comporta, tá? Em relação ao primeiro componente e ao segundo componente. Então, para você criar clusters, né, ou agrupamentos aí, tá, de equações que descrevem esses dados, ó, nota que renda e poupança, tá, estão bastante relacionados e possuem praticamente a mesma direção aqui, né, de inclinação, tá? Existe um vetor, tá,
que simboliza a força dessas duas variáveis aqui. Então, se você pudesse combinar essas duas variáveis em uma variável só, tá? Seria renda e poupança, tá bom? Existe aqui um outro grupo, ó, tá? Tempo na residência, tá? O tempo no emprego e a idade, tá? Então, nota que também estão correlacionados aí com o tempo, ó, tá? Então, esse grupo de três variáveis aqui podem ser agrupados aí, né, em um componente principal, tá? E aqui, ó, né, em direção totalmente oposta, tá? Você possui aqui quantos cartões de crédito essa pessoa utiliza e qual o tamanho da dívida que ela tem. Então, nota que estão bastante relacionados também, estão apontando na mesma direção aí, né? Então, o primeiro componente, né, praticamente não se altera tanto, mas o segundo, ó, tá? Quase 50% aí de peso, tá? A menos, ou seja, esses dois aqui, tá? Cartão de crédito e dívida, vão favorecer negativamente aí a análise de crédito, enquanto que grau de instrução, renda e poupança, tá? Favorecem aí bastante, de maneira bastante positiva, tá? E o tempo, né? A idade, o tempo na residência e o emprego, se a pessoa, quanto tempo a pessoa está empregada, né, favorecem o primeiro componente aí muito positivamente, tá? Então você pode criar, né? Olhando aqui para esse gráfico, né? São 5 grupos aí, né, de componentes ou de variáveis, tá, que podem explicar aí, né, muito bem a análise de crédito aí das pessoas, tá? Então é dessa maneira que você simplifica aí, né? Então diria que, né, você pode também fazer essa análise aqui, né, utilizando, comparando, por exemplo, né? Esse aqui é um gráfico combinado, tá? Tanto da carga fatorial quanto dos scores, tá? Então nota a direção dos pontos em relação à direção aí das variáveis aí envolvidas no modelo, tá? Então nota que quando você tem a linha muito acentuada, muito distante aqui do centroide, né, ou do ponto zero, tá? Nota que a influência dela é bastante importante, tá? Essas distâncias aqui são calculadas, tá, de maneira utilizando o teorema de Pitágoras aí, né, baseado nos autovalores e os autovetores aí de cada uma dessas observações do primeiro e do segundo componente, tá? Então, é dessa forma que você consegue simplificar, tá? Então, se você tivesse que combinar variáveis aqui, tá, para criar um modelo mais simplificado, tá? Então, você, por exemplo, poderia colocar aqui, né, transformar essas duas variáveis aqui em uma só e chamar, por exemplo, de dívida total, né, incluindo cartão de crédito e outros tipos de dívida aí, tá? E aqui, né, nessa renda e poupança, você também poderia combinar em uma só, tá? E chamar, né, de, sei lá, qual a quantidade de receita que uma pessoa tem, né? E aqui, idade, né, tempo em residência e tempo no emprego, né? Combinar em uma variável só, né? Por exemplo, somar as três aqui e transformar em anos aqui, né? E o grau de instrução, que é o tempo de estudo da pessoa, né? Então, se transforma em um conjunto de 8 variáveis em um conjunto de praticamente 4 variáveis aí, reduz pela metade, né? Uma maneira de enxergar também, né, como simplificar, é utilizando o modelo aqui, tá? Deixa eu só aumentar novamente aqui, dos componentes principais aqui, né? Então, você, utilizando aqui os componentes principais, ó, você vai criar, né, as 3 equações lineares para esse grupo aqui, tá? E checar, tá, quais são as variáveis que você pode eliminar, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, você tem, né, a idade como um fator relevante, 48,4%, depois tempo em residência, 46,6%, depois tempo no emprego, 45,9% e poupança, tá? Então nota que todos eles estão relacionados com crédito e quão longeva a pessoa está, né? A renda, o grau de instrução, né, e a dívida, cartões de créditos, elas vão entrar aqui no segundo componente principal, ó, que tem fortes cargas negativas. Por exemplo, a dívida, né, e os cartões de créditos, ó, eles possuem uma carga fatorial aqui, né, bastante relevante, bastante grande. Então, esse aqui seria o segundo conjunto de variáveis aqui, tá? Desconsiderando as demais. E o terceiro, né, aqui considerando renda
e grau de instrução com bastante negativos, tá? Colocando um peso maior nos dois e um peso menor aqui, menor ainda em cartão de crédito, tá? Então essas três aqui, três componentes principais explicariam aí praticamente 85% aí, tá, dos dados. Então é dessa forma que você encontra, né, clusters de variáveis para criar um modelo mais detalhado aí, tá bom? Bom, para esse vídeo aqui é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se você achou interessante, curtiu aí o vídeo, curte, compartilha, tá? Deixa seus comentários aí com as correções, dúvidas, sugestões, tá bom? Nos próximos vídeos pretendo detalhar um pouquinho mais, tá? Como fazer essa análise aqui, tá? Quais são os cálculos que estão por trás dessa análise aqui de autovetores e autovalores, de maneira que fique mais claro, tá? A aplicabilidade aqui dessa análise de componentes principais, tá bom? Peço a você mais uma vez, se inscreve aí no canal, tá bom? Não deixa de curtir e compartilhar, tá? Ativa o sininho se você quiser receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E é isso, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!